Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. A minha proposta para hoje é deixar a espiritualidade falar aquilo que a gente precisa ouvir neste momento. Então, bora de leitura intuitiva? Eu vou trazer um arcano maior e alguns arcanos menores de acordo com o que eu for sentindo, né? E vamos deixar a espiritualidade dar o seu recado, falar aquilo que a gente precisa ouvir neste momento, tá? Como sempre digo, peço bastante discernimento, é uma mensagem para muitas pessoas, talvez não caiba no teu momento, mas em alguma situação vem uma mensagem para você, tá? Então pega só o que é seu, pega só o que realmente ressoa com o teu momento, com a tua alma. Se não for nesse momento, vida que segue, tá? Vou trazer um arcano maior e dar uma clarificada com arcanos menores e trouxe 3 oráculos aqui relacionados aos anjos. O oráculo dos arcanjos, o jardim dos anjos e os anjos do romance, tá? Vou tirar um arcano maior e aí a gente vai conversando a respeito, né, do que tá vindo, qual é a vibe que tá vindo, tá? Trouxe como separadores de montinhos, hoje eu não trouxe cristais, é ótimo, né? Cristais, trouxe mandalas. Então essa mandala aqui é a mandala quadrada, tá? Eu sei que aqui dentro é redondinho, gente, mas aqui a forma dela é quadrada. Essa aqui é mais arredondada. Então mandala número 1, quadrada, mandala redonda, tá certo? Vamos lá. Eu vou pegar um arcano maior para cada opção e vou fazer assim. Vou pegar um arcano maior e vou separar, em princípio, 3 arcanos menores para cada opção. E aí eu vou deixar um montinho aqui de arcanos menores. Se eu sentir que é necessário dar uma clarificada, eu vou pegando as cartas de cima para as 2 opções, tá certo? Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Por favor, um arcano maior para cada opção. Diga lá, tarô. Está aqui. Poder ter espaço para cortar, né? Por favor, 3 cartas de mensagens. Clarifica os arcanos maiores. Para quem está aqui. Opa, virou aqui, ó. Já tem uma mensagem aqui já, ó. 3 de ouros. Trabalho que deve ser realizado em equipe, ou a necessidade de você delegar ou de pedir ajuda, né? Fazer tudo sozinho nem sempre dá muito certo, né? Vamos lá. Pode falar de pedir ajuda também para a espiritualidade, tá certo? Nossas cartas estão pulando, né? Vamos lá. Esse tarô aqui que eu trouxe hoje é o meu xodó, é o meu primeiro tarô. Eu gosto de todos, mas esse tem uma vibe muito especial. E quando eu sinto de trazê-lo, é porque eu sinto que tem uma vibe diferente assim. Vamos lá. Oráculo dos Arcanjos. Ouvi que são 2 para cada opção, tá? Uma do Jardim dos Anjos para cada uma. E dos Anjos do Romance, vou pegar 2.
2 mensagens para cada opção. Vamos lá? Deixar aqui de ladinho e vamos para a mandala quadrada. Ah, que lindo, que lindo, que lindo. A gente já começa com o louco. Quatro de copas saiu um dia desses aí, né, gente? Não foi? Estou lembrada. Ai, que bonito que tá isso aqui, viu, gente? Tá bem bonito mesmo. Vamos lá. Estou falando com alguém que está vibrando ou necessita vibrar na energia do louco, aquela energia de leveza, de felicidade, de descompromisso, aquela coisa que você está, sabe, simplesmente vivendo, sem compromisso, sem planejamentos, você está naquela fase de deixa a vida me levar, sem muitas preocupações, né? Tem um quesinho aqui de uma certa irresponsabilidade, sem sombra de dúvida, é o lado sombra do louco, mas é um momento que a vida está pedindo para você, deixa correr mais solto, deixa correr mais livre, não dê tanta, não traga tanto peso para a tua vida, tá? É uma fase legal, gostosa, de você simplesmente estar vivendo, absorvendo o que é bom, o que é positivo, soltando, liberando o que não presta, o que não te traz nenhum aprendizado, carregando só a bagagem mínima necessária, né? Tem um que aqui também de você estar um pouco desatento, esse cachorrinho aqui, né? Ele vem te falar da importância de você enxergar, ouvir a tua intuição, mas é um momento que pede muita leveza para você. Não pede que você traga tantas coisas pro teu coração, sabe? Aquela coisa de mágoa, pede para que você solte tudo isso, para que você traga leveza para tua vida, para o teu momento. E por que é tão necessário isso daqui? Vocês estão vindo com 10 de espadas, que é uma carta que tem uma conotação, tem 2 conotações. Ela pode representar a dor de um fim, mas ela pode também representar a dor, o fim da dor. E aqui eu sinto muito que o fim da dor. Por quê? Porque o louco, você só, quando sai o louco, ele pede esse movimento de dor do fim, de fim da dor, perdão, gente. O louco pede esse movimento de fim da dor. A gente não pode estar vibrando no louco com o coração pesado, com o coração magoado, né? Então, quem está aí sofrendo por alguma situação, algo que machucou o coração, que ainda está, né? Algo que terminou e que ainda está trazendo muito sofrimento, e aqui eu posso falar de um término de relacionamento? Posso, mas eu também posso estar falando de um trabalho, né, de uma demissão, posso estar falando de uma final de uma expectativa. Às vezes você criou uma expectativa de uma promoção, uma expectativa de algo que fosse muito maravilhoso em termos profissionais e que não foi, né? Então a dor do fim, ela também representa a dor do fim de uma expectativa, tá? Então aqui não é só relacionamento, também é, mas não apenas, tá? Então o quanto é necessário vocês, nesse momento, né, para que até essa fase de dor termine, o quanto é necessário vocês olharem para todas as áreas da vida de vocês com bastante leveza,
tá? E assim, né, gente, toda vez que tem um fim, tem uma possibilidade de recomeço. Então, se algo aqui machucou o coração de vocês e tá doendo, ainda tá machucando bastante, né? Para quem é a dor do fim, traga essa leveza do louco para a vida de vocês. Nada é definitivo, tá? Vejo que, né, todo esse movimento, né, de ter trazido aí uma certa frustração, um término de algo que que teve uma expectativa muito significativa, muito grande, vai trazer para a vida de vocês um tédio muito grande, né? E aqui, percebam, é como se a espiritualidade, essa taça que está vindo aqui, é algo que vem para a vida de vocês através da espiritualidade. É como se a espiritualidade estivesse presenteando vocês com algo. Mas vocês simplesmente não estão olhando, ó. Vocês estão aqui olhando para essas taças e de braços fechados, né? Aquela coisa, né, do corpo que fala, quando a gente está sempre de braço fechado, a gente está meio que negando alguma coisa, né? Não está aberto. E vejam a diferença disso daqui. Vejam como os braços do louco estão aberto para receber todas as bênçãos, aberto para receber tudo que a vida está oferecendo. E aqui é justamente o contrário, né? Aqui você está de braço fechado, como se você realmente não quisesse essa dádiva que a espiritualidade está te proporcionando. E aqui pode ser uma dádiva de um recomeço, justamente por conta desse término que aconteceu. É uma nova oportunidade que você está tendo, mas que você está recebendo, mas você simplesmente se nega a enxergar. E às vezes a gente está tão preso a algo que a gente queria muito, e a gente, né, instintivamente até sabe que aquilo não era legal pra gente, que aquilo não ia dar bom, mas a gente quer muito por conta do ego. E aí a gente se fecha para algo que vem muito maravilhoso, vindo das mãos da espiritualidade. Mas a gente simplesmente está aqui, ó, voltado para o ego, olhando para baixo, né? Não está simplesmente celebrando a vida. O louco fala de um momento de celebração da vida. A gente prefere ali, ó, vibrar no tédio, né? Naquela situação de que não importa o que venha para o meu momento, para a minha vida, nada me alegra, tá? E essa carta aqui, ela é o oposto da energia do louco. O louco é solto, ele é leve, ele é vivo, é a sensação de estar vivo em si. Aqui não, aqui você não vê graça em nada. Então não tem como sair do 10 de espadas, né? Trazer o fim da dor para a tua vida, para a tua alma, para a tua essência, se você focar só no que deu errado, tá? Sair aqui, não sair do tédio, né? Não é o momento de vibrar no 4 de copas, é justamente o momento de trazer leveza para vocês, tá? O valete de espadas vem falar de um momento de mensagens que podem representar algo um pouco cortante, algo que vocês não gostariam de ouvir, talvez de uma maneira meio ríspida, meio abrupta, muito cortante, mas uma mensagem que vai trazer muito esclarecimento para vocês, vai trazer verdade para a vida de vocês, tá? Talvez essa dor do fim, né, seja esclarecida por essa mensagem. Sabe aquela mensagem que ela é pesada, ela é dura, mas é uma verdade que é libertadora? Vejam isso aqui, ó, tá? Você sente, você encontra algo que vai trazer verdade para a tua vida, e depois de ouvir esta verdade, de você entender esta verdade com a tua alma, aí você está preparado para dar esse salto aqui para a vida, para realmente viver o que precisa ser vivido. Você se abre para a vida, mas é necessário aqui enxergar, encarar essa verdade, tá? É alguma coisa, o valete, ele é um mensageiro, né? Aquele mensageiro, um jovem,
né? Então, é uma mensagem que vai trazer aí algo muito importante para você. Você vai se defrontar com uma mensagem que talvez te machuque um pouco, mas que ela vai trazer uma verdade à tona. Então, saiba tirar a melhor experiência dessa mensagem, tá? Posso até dizer que essa mensagem aqui é justamente isso que a espiritualidade tá te oferecendo, tá? A espiritualidade pode estar te oferecendo uma possibilidade de viver com base que é verdadeiro. E não existe nada mais maravilhoso do que a verdade na nossa vida. Mesmo que num primeiro momento ela seja cortante, mas a gente sabe onde a gente está pisando, tá? Os anjos, o Jardim dos Anjos fala da cura planetária. Essa carta já apareceu aqui recentemente e é muito importante que a gente converse um pouquinho sobre ela. Nós estamos passando por um processo de transição planetária e é importante, eu sei que é um conceito difícil, eu ainda não, para ser sincera, ainda não assimilei completamente, mas é a sensação de que todos somos um só. Então, a minha ação, ela gera um impacto na minha comunidade, no meu entorno, na vida das pessoas que atuam comigo, né? E que quando eu mudo, quando eu curo algo em mim, eu curo no meu entorno, na minha comunidade e também no universo. Então, quanto é importante toda essa vivência que vocês estão tendo vai refletir também no planeta. Parece, vamos ser sinceros, parece papo de maluco, mas não é não, tá? Quando a gente está bem, um exemplo muito simples, pensa no trânsito de manhã. De manhã você sai, já acontece um monte de coisas, já leva uma fechada, né? E você vai reproduzindo ao longo do dia aquele momento, aquela experiência ruim que você teve, né, no trânsito. E o contrário também acontece. Quando você é tocado por, como que eu posso colocar? Por gentilezas, por pequenos gestos de gentileza que as pessoas têm com você, você também eleva a tua vibração e você multiplica esses atos de gentileza, tá? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe, impacta nessa cura planetária, tá? Os anjos, o oráculo dos arcanjos, vocês veem com o arcanjo Metatron, que a mensagem é priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-los a se organizar e se motivar. Olha que delícia, né? Você está aqui todo trabalhado no tédio? Vem aqui o arcanjo Metatron te falar: meu filho, vou te pegar na mão e a gente vai resolver tudo que precisa ser resolvido, mas é importante que você priorize, né? Nesse momento, veja o que é mais importante. E olha só, vejam que interessante. Gente, olha isso. Meu Deus. Vejam a vibe dessas cartas. Percebam que aqui, ó, tá o arcanjo Metatron com um globo aqui, com um mundo. E aqui, a cura planetária é a mesma coisa. São 3 anjos, tá? Olha, vejam isso. Como isso é interligado. Gente, gratidão, espiritualidade. Muito, muito, muito obrigada. E ele, que é maravilhoso, que eu amo. Quando eu vi que apareceu aqui na mesa, me deu até um quentinho no coração, Arcanjo Miguel, maravilhoso. Você está protegido ou protegida? Estou protegendo você contra energias inferiores e protegendo você, seus entes queridos e o seu lar. Teremos medo do quê? Não é mesmo? Uma carta dessa, quem escolheu aqui, ó, mandala quadrada, Arcanjo Miguel te protegendo, falando: meu filho, minha filha, se joga, se lança, faz o que precisa fazer, porque eu estou aqui protegendo você e os seus. Gratidão, gratidão, nossa. E
os anjos do romance dão a mensagem de que a pessoa que você está se relacionando é uma alma gêmea. Sim, se trata da sua alma gêmea, tá? Para quem trouxe aí questões ligadas ao coração. Eu falei que ia pegar duas, separei uma só para cada opção, é porque era para ser assim mesmo, tá? Então, aqui é uma mensagem inequívoca. Você está se relacionando com uma alma gêmea. Tá certo? Uau, que mensagem! Fiquei até sem fôlego, gente. Essas duas cartas aqui é de uma... E olha que interessante aqui. O louco, ele tá aqui num penhasco, né? E o Arcanjo Miguel tá aqui, ó, também, ó. Em cima de uma pedra. Um ponto mais alto. Ai, gratidão, gratidão, gratidão. Que mensagem mais maravilhosa. Agora, vamos para a mandala redonda. Eu espero que essa mensagem seja tão maravilhosa quanto foi a primeira mensagem. Uau, você já veio logo com a carta da justiça. Uau! 3 de paus, 5 de ouros, 3 de copas, ou 3 de espadas, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, fé. Ai, 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 ai. O que eu vejo aqui, gente? Aqui tem uma vibe de algo que não deu certo muito, né? Uma vibe de sofrimento aqui. Deixa eu só até tirar o óculos para ver melhor. Colocar, acertar aqui direitinho. Gente, o que eu sinto aqui, tá? Eu posso estar falando com alguém que passou por uma separação recentemente, um divórcio, tá? Ou que está enfrentando alguma questão na justiça, que está trazendo bastante uma sensação de carência, de perda, uma sensação de escassez, um coração ferido, um coração magoado, tá? O arcano que vocês saíram é o arcano da justiça, é um arcano que pede que nesse momento vocês vibrem na racionalidade. Não é o momento de olhar para situações com um olhar mais amoroso, é um momento de ser racional, de pensar de maneira muito preto no branco, sabe? De pensar na verdade, de buscar aquilo que é certo, correto, verdadeiro. Tem uma energia aqui, eu senti muito forte de um rompimento, de um término, né? E de algo que vai implicar na justiça. Alguns arcanos, eles não têm tem uma conotação meio abstrata, né? Tipo, roda da fortuna, né? A justiça é um arcano, é um arquétipo muito claro, muito nítido. Então, posso estar falando de pessoas que estão realmente envolvidas com algumas questões judiciais aqui, tá? E por isso pede muito, um raciocínio muito claro a respeito, né? Que vocês tenham bastante discernimento do que é o correto a fazer agora, tá? E essa situação aqui que está envolvendo essa questão judicial, essa questão de justiça, e que posso também estar falando de alguma questão de justiça divina, até posso, tá? Mas aí ampliando as interpretações, tá? Mas eu sinto nessa vibe aqui mesmo, muito alguém que está envolvido com uma questão judicial, né? E não só porque o arquétipo fala disso, mas é porque é o que eu tô sentindo mesmo. E que isso aqui me vem muito forte, gente, divórcio, tá? Por conta dessas duas cartas aqui, ó. Um 3 de espadas é uma carta que fala de alguém que tá ferido, que tá machucado, que tá sofrendo demais. E o 5 de ouros é alguém que fala de uma escassez, de uma falta. Então, vamos pensar, né? Separar as situações. Para quem está vivendo alguma questão de justiça, né? Algum processo judicial,
relacionado a divórcio, essa situação toda te trouxe um coração ferido e ela decorre de uma falta, de uma sensação de escassez. E novamente, sabe aquilo que eu sempre falo aqui no canal? De energias que se retroalimentam, né? Teu coração ferido te leva para a escassez e a falta te leva para o coração, machucam o teu coração. Então, aqui é um ciclo que, se você não tomar cuidado, é um ciclo que vai se repetir. É um ciclo que vai ficar ali, ó, sabe? O tempo todo te emaranhando, né? Eu sinto que se você não trabalhar isso daqui, você não vai conseguir sair dessa sensação de perda e de mágoa, perda e mágoa, perda e mágoa. Por isso que é tão importante nesse momento você ser muito racional. Às vezes a gente passa por um término e a gente se coloca numa posição muito de vítima, tá? Eu já vou falar dessa carta que tá aqui, tá? Do 3 de paus. Às vezes a gente se coloca num término e a gente se coloca muito numa posição de vítima e a gente não percebe a nossa parcela em tudo que aconteceu, a nossa responsabilidade. Então, o quanto eu não contribuí para que meu coração ficasse ali magoado, o quanto eu não contribuí para essa sensação de escassez, o quanto eu não me coloquei nesta situação. Porque principalmente quando a gente está envolvido com alguém, é 50-50, né? Então, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso que eu estou vivendo, tá? É importante a gente pensar a respeito, né? Buscar a verdade. A Carta da Justiça também fala da verdade, né? O quanto é importante eu entender essa verdade. O que eu fiz, qual é a minha contribuição para um coração ferido e para essa sensação de escassez. Para eu estar me sentindo tão sem nada, tão no vazio, no frio, no abandono, né? Será que eu não me abandonei antes? Será que eu não dei margem para estar nessa situação aqui? Essa reflexão ela é muito importante, muito necessária. Tá bom, Cris, você falou um monte de coisa, eu realmente tô assim, né? Tô me sentindo, né? Posso estar falando também de um trabalho, né? De uma questão, de um processo judicial também, tá? Posso estar falando de inventário, né? De algo. Aqui tem uma questão judicial, gente, tá? Tá bom, Cris, você falou tudo isso e como é que eu saio desse emaranhado aqui, tá? O 3 de paus, ele me fala de planejamento, de estratégia, né? De que algo realmente precisa ser feito, uma ação precisa ser tomada, mas aqui não é uma ação qualquer, é uma estratégia, você precisa ser estratégico nesse movimento, nessa ação. Você precisa planejar a maneira como você vai sair. Então vamos pensar em quem está uma questão judicial de um inventário, né? Você precisa pensar em contratar um bom advogado, né? Você precisa elevar um pouquinho a tua autoestima, sair um pouco disso daqui, mas até para conversar com as partes envolvidas, né? Esquecer um pouco esse coração ferido, né? Identificar que o quanto todo mundo tem direito a uma parte, né? Que não dá para uma parte ser prejudicada e a outra ser beneficiada. Né? Não dá para um ficar aqui no frio, na falta, no abandono, enquanto o outro está tendo, né, uma parte maior. Estou falando aqui, isso daqui para quem está envolvido com o inventário, tá? Agora, numa questão de divórcio, tá? É contratar um advogado especialista na tua área, é você se cercar
aí de ter uma visão de futuro, uma visão ampla, pensar a respeito, né, de tudo que foi vivido, do que foi acordado entre as partes, né? Então é importante aqui que você tenha um planejamento para enfrentar essa situação, tá? Vou pegar mais uma carta, vamos lá. 4 de paus, gratidão, gratidão. Quando você passar por tudo isso, tá? Talvez demore um pouco, porque essas cartas aqui, elas são pesadas, né? Elas são densas, né? Vem algo para a vida de vocês que vai estruturar, sabe? Que vai ser sólido, que vai te pôr de pé novamente. Esse processo todo aqui que vocês estão passando não é aleatório. É para que vocês tenham a possibilidade de realmente construir algo estruturado. Trazer para a vida de vocês algo que tenha uma solidez. Vamos lá. Estou passando por um processo de divórcio. Vai ser difícil pra caramba? Até vai. Mas quando você planeja, você percebe que esse planejamento, ele te reestrutura. Você pode estar destroçado emocionalmente, mas quando você começa a planejar o que você realmente quer, onde você quer chegar, qual movimento você quer fazer, o que você quer trazer para a tua vida, para onde você quer ir, você começa a se estruturar, tá? No caso de inventário, vamos lá. Quando você tenta fazer esses movimentos, né? Conversar com as partes envolvidas, né? Você traça aí uma estratégia para resolver da melhor forma possível, né? Você pode até ser um inventariante aqui, me vem muito forte isso, né? Uma pessoa que é um inventariante. Quando você passa por essa situação aqui e você planeja, né? Você fica ali observando, percebam que, olha o simbolismo dessa carta, ele está segurando, né? Num cajado, num pau, né? Como se estivesse ali se segurando, se fortalecendo ali. Mas ele está olhando para o mar, como se o mar representasse um universo de infinitas possibilidades. Porque quando a gente está no mar, a gente pode ir para qualquer canto do mundo, se a gente para pensar, né? E a época do tarô era um pouco isso, né? A época do surgimento do tarô. Então ele está ali, ó, analisando o universo de infinitas possibilidades. Ele está planejando o que ele quer para a vida dele. Então, quando você está ali também mostrando para as pessoas, para as partes envolvidas, tudo o que é possível, né? Esse movimento, ele te fortalece, ele te estrutura. Então, aqui, gente, por mais que seja desafiador, é um processo que vai trazer para você grande possibilidade de se reestruturar. Tá difícil? Tá. Não vou dourar a pílula, realmente tá desafiador. Sair com 3 de espadas e 5 de ouros é uma energia de bastante sofrimento, de bastante dificuldade. Mas quando eu puxei outra carta, quando você passa por tudo isso aqui, quando você tira essas lições, quando você busca a verdade, né? Quando você procura curar o teu coração, né? Sair dessas energias e faz um planejamento estratégico do que é possível para sair dessa situação, vem algo aí que te reestrutura, tá? Você vai passar por essa situação e você vai sair renovado, você vai se tornar uma outra pessoa, muito mais forte, muito mais corajosa, uma pessoa que realmente tem uma estrutura muito forte, tá? Uau! Uau, uau, uau. Aqui, o oráculo dos anjos, eles pedem que vocês tenham fé, que vocês acreditem. Então, é como se a espiritualidade estivesse meio que acolhendo vocês e falando, olha, acredita, a gente está com vocês, tá? É momento
de muita dificuldade, mas é um momento também de vocês acreditarem que a estrutura está vindo para casa de vocês, para a vida de vocês, tá? Os arcanjos, né, o oráculo dos arcanjos, vocês vieram com o arcanjo Rafael, que está pedindo um estilo de vida saudável. Isso daqui é para alguma pessoa bem específica. Faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde, tá? Isso aqui é importante, porque às vezes isso daqui tá mexendo tanto com vocês que tá abalando o sono, abalando... Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não tem nem fome, né? Não quer nem comer. É importante olhar para a questão da saúde de maneira muito cuidadosa, tá? Arcanjo Gabriel, ele fala da necessidade de uma escrita criativa. Reserve um tempo para os seus planejamentos em um jornal, para os seus pensamentos em um jornal, ou escreva um artigo ou livro. Olha isso aqui. O planejamento. Escreva as suas ideias, escreva os seus pensamentos, escreva os seus planos. Quando a gente escreve, tem uma força muito grande, porque é a nossa energia ali, né? Então, façam esse exercício. Tive uma ideia, um insight assim, né? Escreve. Às vezes a gente precisa, né? Principalmente para quem tá, tô falando aqui, para quem tá nessa questão de embate, de divórcio ou de inventário, às vezes a gente precisa, a gente lembra de algumas coisas que foram ditas e é importante a gente escrever, tá? Para no momento certo a gente relembrar, tá? Ah, mas isso é um pensamento ruim, né? Como se você tivesse, né, trazendo à tona algumas questões do passado. Isso também faz parte de um planejamento estratégico. Porque às vezes quando a gente está passando por uma situação muito tranquila, muito, né? A gente faz 1000 promessas. E depois quando numa situação, né, de um divórcio, aí é importante que a gente relembre, olha, em tal circunstância aconteceu isso, isso, isso. Né? A gente não pode esquecer isso agora, tá? Para que ninguém, gente, o tarô, ele é uma bússola, tá? Então, tudo que sai aqui é para que você não se prejudique, mas que também não prejudique outras pessoas, né? É importante esse equilíbrio. E vejam, olha isso aqui. A justiça, ela fala de um equilíbrio. Porque aqui tem uma balancinha, né? E nesse tarô, a balança tá ali, ó. Você tem direitos e deveres, as outras partes também, tá? Por isso que é importante equilibrar, tá? Ai, essa leitura tá bem pesada, viu, gente? Não vou mentir, não. Tá uma energia densa, assim. Os anjos do romance, eles falam que você pode amar sem medo. Abra seu coração para dar e receber a energia mais elevada de todas. Aqui eu posso estar falando, essa mensagem, ela pode ser para uma pessoa específica que não tem nada a ver com isso daqui, tá? Cris, eu não tô passando por nada de divórcio, nem inventário, nada disso falou comigo, conversou comigo. Talvez essa mensagem seja só essa mensagenzinha aqui para você, tá? Mas eu também posso estar falando com alguém que tá com o coração muito ferido, tá? E que tá achando que nunca mais vai viver nada, nunca mais vai ter uma oportunidade. Não, tá? Pode amar sem medo. Abra seu coração. Certo? Uau! Que mensagem, né? Pesada, mas se vocês souberem agir com base em tudo que foi dito aqui, sinto que teremos grandes transformações à vista. Tá certo? É tudo isso. Vou ficando por aqui. Prometo que volto. Beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme. Tchau, tchau.